Boa noite, amada igreja. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesta noite, na casa do meu Deus, na comunhão dos meus amados irmãos, e dizer que é um privilégio para mim nesta noite estar aqui. É a primeira vez também que eu, assim como meu amado sobrinho também, pregou aqui na Igreja Batista Regular Ebenezer. É a minha primeira vez pregando no domingo à noite. Então, eu peço que os irmãos também, pelo nervosismo, tenham compaixão um pouco de mim, ok? A mão começa a suar, normal. E, então, assim, como eu já falei, quero agradecer, né, a oportunidade, quero agradecer ao pastor André pela oportunidade de ter me convidado para pregar, trazer a mensagem do nosso Deus. A vida dele é uma graça, assim como a sua família, sua esposa, seu filho que está aqui, na vida da Igreja Batista Regular Ebenezer. Então, eu quero deixar esse registro também, que a vida dele, da família dele também, é um motivo de muita gratidão. Tá? Eu, brevemente também, não vou querer me alongar muito antes que eu entre no texto. Como eu disse, é a primeira vez, mas já preguei, assim como o irmão Franciele, já tive a oportunidade de pregar nos evangelismos, em mocidade no passado, mas no culto, à noite, no domingo. Então, uma presença tão solene dos meus amados irmãos, é a primeira vez. Amém? Eu quero convidar os irmãos que me acompanhem na leitura, que será baseado no Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Lá vai se falar sobre a história de um episódio muito famoso, muito conhecido, que é a história do dilúvio, da Arca de Noé. Essa história do dilúvio, da Arca de Noé, se os irmãos bem notarem, ela vai estar no capítulo 6, capítulo 7 e no capítulo 8. Mas eu vou ler somente o capítulo 6 e eu peço que os meus amados irmãos possam ir em casa fazer uma meditação, ler o capítulo 6, ler o capítulo 7, o capítulo 8, né, para fazer um devocional em casa. Até porque o texto é muito longo. Então, eu vou dar início à leitura. Creio que todos os meus irmãos já abriram a palavra. Assim diz, capítulo 6 de Gênesis diz assim: E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres todas as que a escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que é toda a imaginação dos pensamentos e do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pousou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito, e as suas gerações
em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira as farás de 300 côvados de comprimento da arca e de 50 côvados da largura e de 30 côvados a sua altura. Farás a arca uma janela de um côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao lado, e far-lhe-ás andares baixo, o segundo e terceiro. Eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tuas mulheres, as mulheres dos teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil, de toda terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será para mantimento, e a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhes mandou, assim o fez. Amados irmãos, como eu falei, o dilúvio vai ser retratado no capítulo 6, 7, 8. A leitura do capítulo 6 foi um pouco longa. Eu não vou me atentar em construção nem tamanho da arca. Vou me atentar na pessoa de Noé, para exemplo, para nossas vidas. O título dessa mensagem eu escolhi como Andando com Deus. O texto-chave está lá em Gênesis capítulo 6, que nós já lemos, versículo 9. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Amados irmãos, por meio do dilúvio, nós vemos que Deus é justo, e você pode perceber também na sua vida diária, embora muitas vezes nós não reconhecemos. No derramamento das águas, no momento do dilúvio, Deus, ele nos mostra 2 coisas fundamentais e inegociáveis dele. Ele tratou o homem naquele momento com amor e com juízo. Ele tratou naquela época e ele trata até hoje. Lá no livro acompanhe comigo, que Deus também é amor. Lá no livro de 1 João, capítulo 8, nós vamos saber que Deus também é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, não tem como você conhecer a Deus. Mas Deus é amor. E lá em Romanos, capítulo 2, versículo 5, nós vamos ver que Deus também, ele é juízo. E ele agiu com juízo, tanto no período da Arca de Noé, como ele age até hoje. Deus também é juízo. Diz assim a palavra de Deus. Mas segundo a tua dureza de teu coração impenitente,
entesourarás ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus é juiz. E quando ele fala aqui, o coração impenitente do homem, é um coração impenitente, quer dizer não arrependido. Então Deus agiu com juízo e com amor. E Deus, ainda mais, no exercício da sua justiça e do seu amor, Deus encontra um homem que era justo, que tinha fé em Deus e que achou graça diante de Deus. Noé andava com Deus. Ele era justo e perfeito e conhecido na sua geração. Amados, eu quero dar um ponto bem aqui. Quando a palavra de Deus diz que Noé era justo e era perfeito, não é que ele não pecava. Porque tempos depois, nós vamos observar, depois do dilúvio, está escrito bem claro na palavra de Deus. Noé pecou quando ele bebeu, se embriagou e ficou nu. E a palavra foi bem clara lá. Bem no versículo diz, bem no início. Noé pecou. Então, Noé era crente. Era um homem crente. E exemplo para nós daquela época, que ele era conhecido nas suas gerações e conhecido até hoje. E que sirva de exemplo para nós. Então, ele era justo e perfeito. Não é porque ele não pecava, mas é porque ele cria em Deus e obedecia a palavra de Deus. E isso que sirva de exemplo para nós. Amém? Noé, ele, aplicando nossa vida de hoje, como exemplo para nós, amados irmãos, ele não se importava, ele não se misturava com os costumes da época dele. Que a palavra de Deus, como vocês bem conhecem, já leram essa história, o povo vivia em bebedice, em farra, em concupiscência carnal, em desobediência à palavra de Deus, sem nenhum temor a Deus, como os dias de hoje. Então, ele não se misturava com os costumes da época e com a cultura da época. E da mesma forma, amados irmãos, eu convido meus irmãos, minhas irmãs, que da mesma forma nós possamos pegar o exemplo de Noé para as nossas vidas. E lá se foi a introdução. O primeiro ponto a abordar no meu desenvolvimento, eu peço que meus irmãos me acompanhem. Lá no capítulo 6, versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, os pensamentos de seu coração era só má continuamente. E também uma comparação, né, que concorda lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26, diz o seguinte, quem está anotando, ou no celular, ou no papel, diz o seguinte: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Irmãos, então, esta mensagem, eu vou estar o tempo todo exortando meus amados irmãos a se preocuparem e nós estarmos vigilantes, assim como Noé, permanecemos firmes, crendo na palavra de nosso Deus. Quando lá no versículo 5 diz assim: sobre a maldade do homem se multiplicara, amados irmãos, assim como no dia de hoje, como eu acabei de ler, lá no capítulo 17 de Lucas, versículo 26, a maldade hoje está em nós. E eu conheço isso até mais, eu posso dizer, modéstia à parte, devido à minha profissão. A profissão que eu tenho, que eu escuto diariamente, o quanto que a violência tem aumentado. E não precisamos ir longe. Não precisamos ir buscar notícia o mundo afora. Aqui mesmo São Luís, né? Infelizmente, na nossa cidade,
ela tem se multiplicado. Isso aí não é uma sensação só minha, eu acredito que de todos meus amados irmãos, infelizmente, a violência tem se multiplicado. E essa foi uma palavra dita que nos últimos dias também serão assim, que a maldade irá se multiplicar nos últimos dias. E eu não vou nem aqui dar exemplo nenhum, que eu acho desnecessário de falar de violência, de algum exemplo de violência. Essa semana mesmo eu ouvi umas ocorrências absurdas, tristes, lamentáveis, tragédias, que não é nem ponto colocar aqui para nós no momento desse. Mas é para que nós possamos, sim, refletir e pensar e não se preocupar com esse momento. Que assim como nos dias de Noé a maldade se multiplicou, no dia de hoje também, cada vez mais, tem se multiplicado. E quando diz aqui também, eu quero fazer uma atenção aqui no texto do versículo 5, sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Eu grifei aqui imaginação, a imaginação dos pensamentos do coração do homem. Eu estava assistindo uma entrevista com uma neurocientista há pouco tempo atrás, e ela estava falando a respeito, é só um parênteses, irmão, a respeito da imaginação. A forma que nós ouvimos vai interferir diretamente para nós armazenarmos essa mensagem, né? Inclusive agora que eu estou falando aqui, vai interferir diretamente a forma como os irmãos imaginam. Vai diretamente ligar, vai fazer que essa mensagem que nós recebemos, nós iremos armazenar de forma mais sólida. Se você fala uma coisa e você não imagina nada na sua mente, cria uma imagem, cria um movimento, cria uma cor, quando você cria tudo isso, você consegue armazenar melhor a mensagem. Se vocês pararem para pensar, é assim que é. Isso aí foi só um parênteses, tá bom? Mas a palavra de Deus diz que... Aí eu achei interessante, porque a doutora hoje estava falando sobre imaginação. E na Escritura Sagrada fala, a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má, continuamente. Aí eu já li o Lucas capítulo 17, dando continuidade, me acompanhe, irmãos. Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí a primeira pergunta da noite. Será que podemos achar graça diante de Deus? Deus olhou para a terra e viu Noé. E será que podemos ser vistos assim também? Essa é uma pergunta. Será que eu posso chegar e achar graça diante de Deus? Você pare para pensar e isso fique só com você, no íntimo do seu coração, o Espírito Santo possa lhe instruir e pensar. Será que nós achamos graça diante de Deus, perante o Pai, que Ele olhou para a terra e viu uma pessoa e Ele achou graça diante dele? O desejo do meu coração é que nós possamos ter a vida de Noé como exemplo e que possamos também achar graça diante de Deus. Lá no capítulo 6, versículo 9, dando continuidade, irmãos, me acompanhe, diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Essa frase, ela é muito conhecida. Noé andava com Deus, que eu lembro bastante de uma musiquinha infantil que a minha filha tanto que ouviu também, e várias gerações também ouviu. Noé era um homem justo e bom. Noé andava com Deus, né?
uma música, um louvor muito conhecido, muito famoso. Então, amados irmãos, assim diz, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Próxima pergunta. Nós possamos refletir, possamos meditar, possamos perguntar a nós mesmos, analisar a nossa vida diante do nosso Deus. Será se andamos com Deus? Aí eu faço uma observação. Só quem está perto da pessoa pode ouvi-la o que está dizendo. Se você anda com alguém, então é porque você gosta dela. Se sabe o que você gosta dela, sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, se você gosta dessa pessoa, é porque você tem prazer em estar com ela. Eu lembro aqui um detalhe também, um exemplo. Em casa, quando eu estou em casa com minha esposa, às vezes ela tem um costume de falar lá de trás da casa e fala alguma coisa e eu estou tão distante que eu fico pensando assim, mas será que ela está achando que eu estou ouvindo? E eu não gosto de gritar, né? E quando eu vou falar com ela, eu digo, mulher, vem até aqui, deixa eu te falar aqui baixinho, os vizinhos também não ouvirem, né? Então, eu lembrei também desse ponto, porque, irmãos, para ouvir, e assim é a palavra de Deus. Assim Noé fazia também. Para você ouvir a pessoa, você tem que estar perto dela. Você tem que andar com ela. E ninguém anda com a pessoa se você não gosta da pessoa. Eu lembrei também aqui um detalhe, eu falei aqui um exemplo da minha esposa, eu lembrei aqui também que o pastor recentemente, o pastor André, ele pregou recentemente e ele falou aqui que antes dele casar, ele estava nos Estados Unidos, a esposa dele aqui a esposa que não era ainda esposa, né, estava aqui no Brasil e ele toda hora via procurar ver a mensagem do correio para ver se ele recebia a mensagem dela, estava ansioso pela aquela mensagem, cada vez mais conhecer ela e aprender mais coisas sobre ela. Irmãos, da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente vai querer aprender sobre Deus, mais a gente vai querer conhecer Deus, saber do que Ele gosta e saber também do que Ele não gosta, o que agrada a Ele, o que desagrada a Ele. Não tem como, irmãos, a gente querer dizer que ama a Deus ou que vai agradar a Deus se a gente não está perto de Deus, se a gente não andar com Deus. Não tem como. Da mesma forma, quando eu lembro, quando eu conhecia a minha esposa, não estava ainda nem namorando, a gente passava 3 horas falando no telefone. E hoje não passa mais. É porque o amor acabou? Não. É porque eu queria conhecer. E ela também queria conhecer. Ela amava em querer conhecer. E a gente quer conhecer, quer saber tudo, quer conhecer a pessoa. E esse é um exemplo. E Noé, da mesma forma. Por isso que Deus achou graça na vida dele. E o tempo passou. Hoje, conheço a minha esposa. E a gente não precisa mais ficar falando 3 horas no telefone. Né? Dando continuidade, irmãos. Onde é que eu estou? Então é a pergunta, né? Deus olhou para a terra e viu Noé. Será que podemos ser vistos assim também? Será, irmãos? Então, que essa reflexão também fique martelando no seu cérebro, você fique meditando, fique nas suas mentes, não só hoje, mas sempre. Será que nós andamos com Deus e possamos achar graça diante de Deus? Me acompanhe. Lá no capítulo 5, versículo 24, é só uma concordância, irmão. Um exemplo.
diz o seguinte, quem abriu aí vai lembrar um fato, uma pessoa histórica. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, portanto, Deus para si o tomou. Era mais uma pessoa também que andava com Deus, né? Enoque, que era filho de Sete, de Adão, que é pai de Matusalém, certo? E que também andava com Deus. Ele andava com Deus até o ponto de ser arrebatado. Deus tomou para si, né? Eu espero que, quando os irmãos também forem arrebatados, todos nós sejamos juntos. Ninguém vai um na frente do outro. Okay? Outro exemplo também que eu quero trazer, está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Outra coisa, Deus estava, antes ainda de ele pecar, Adão pecar, Deus passeava pelo jardim. Eu imagino que Deus andava com Adão. Que maravilhoso, irmãos. E agora eu vou fazer o exercício da meditação, da imaginação. Né? Imagina um jardim. Imagina Adão e Eva. E Deus descendo todas as vezes, todos os dias na viração, para andar com ele. E chegou certo dia que Deus chegou e já sabia para andar no seu jardim, que o homem cuidava, mas só que o homem já tinha caído no pecado. E já tinha se envergonhado e se escondido do Senhor. E a partir dali, foi só ladeira abaixo, até Deus providenciar o nosso Redentor. Amados irmãos, acompanhem comigo. Capítulo 6, versículo 11, diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Acompanhe comigo também a concordância desse texto, que diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12 e 23, que diz assim: Concordando com o texto que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, a reflexão agora. Tudo está diante da face de Deus. Tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fazemos está diante da face de Deus. Meus amados irmãos, eu lembro de uma canção, um louvor, que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quando me levanto, quando me deito, ao abrir dos meus olhos, ao Senhor pronunciar a palavra na minha boca, Deus me conhece. Deus te conhece. Tudo, a palavra de Deus diz que tudo está diante da face dele. Então você tem que se preocupar com o homem. Não tem que se preocupar com o que as pessoas vão dizer em si. Mas se preocupe com aquele que é vivo, que criou os céus e a terra e tudo que há. E que tudo está diante da face dele. Tudo, irmão. Eu peço que os irmãos atentem para isso. E não se esqueçam. Porque diante da face de Deus, Ele conhece. Ele conhece nossos pensamentos.
O que você tem pensado? O que anda nos seus pensamentos? O que anda no meu pensamento? O que eu tenho pensado? O que eu tenho falado? O que eu tenho feito? Tem agradado a Deus? Tem agradado a Deus? Os meus pensamentos têm agradado a Deus? Seja aqui, seja lá em casa, seja no trabalho, seja na rua, com outras pessoas que não são crentes. Os meus pensamentos têm agradado a Deus? Aquilo que eu falo, às vezes sem pensar, sem raciocinar direito, né? Será que tenho agradado a Deus aquilo que eu falo? Aquilo que eu faço, será que aquilo que eu fiz agradou a Deus? Reflita, irmãos. É para que nós possamos refletir. E a palavra de Deus é para nos provocar. E é assim que Deus nos transforma as nossas vidas de miseráveis pecadores a homens e mulheres agradáveis a Deus. Essa foi a terceira pergunta. Próximo. Gênesis, capítulo 6, versículo 11, diz assim: farás uma arca, uma janela e de um côvado, e a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao lado, e far-lhe-ás andares embaixo, segundo e terceiro. Irmãos, a visão da janela, ela apontava para o alto, de onde vem o nosso socorro. E a porta ao lado é a que Deus fecha e é a que Deus abre. Quando Deus pediu para Noé fazer uma janela, ele mandou fazer em cima, a medida de um côvado. E a visão que ele tinha era para o alto. Não era para a esquerda, não era para a direita, era para o alto. É do alto que vem a nossa meditação, é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem o nosso refrigério, é do alto que Deus nos ajuda, irmãos. E a porta, que era do lado, quando Noé entrou, a sua esposa entrou, seus filhos entraram, com as esposas dos seus filhos e os animais, Noé não fechou a porta. Deus fechou a porta, está escrito. Então, amados irmãos, Deus, ele deu ordens, e Deus não dá ordens hoje. Deus dá ordem ao homem. Mas, no fim, o homem tem que fazer. Tem que fazer a obra, tem que agir. Mas, no fim, Deus está no controle de todas as coisas. Ele fechou com muito cuidado. E foi ele que fechou, não foi Noé. E isso é um detalhe que não é passado despercebido, não é para passar despercebido entre nós. E da mesma forma, quando as águas baixaram, secaram-se as águas, está no momento de Noé sair com sua família, também ele agora sai da arca. Abriu a porta de novo. Lá no capítulo 6, versículo 11, capítulo 6, versículo 19, 20 e 22. Versículo 19. E de tudo o que vive, de toda a carne, de 2 a cada espécie, far-lhe-ás entrar na arca, para conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil, de toda terra conforme a sua espécie, 2 em 2 a espécie virão a ti, para os conservar em vida. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Noé obedecendo a Deus. Amados irmãos, nota, Deus não trata os homens como ele trata os animais. Os animais foram conduzidos até a arca e para o homem entrar na arca é preciso andar com Deus. É preciso ouvir
a palavra de Deus. É preciso estar próximo de Deus. Quando os animais entraram na arca, eles foram conduzidos até a arca. Ele disse que Noé ia conduzir os animais até a arca. E os animais também viriam até a ele. Então, eu fico impressionado, que às vezes, tomara que o crente também ele não repita essa mesma frase, dizendo, nós somos animais racionais. Irmãos, nós somos homem. A irmã é mulher. Não é animal. Animal é animal, homem é homem. E assim como Deus tratou com o animal, ele tratou com o animal diferente. O animal chegou, vai conduzir. O animal vai entrar. Mas com o homem não foi assim. Ele não pegou na mão, ele não empurrou, ele não obrigou, como até hoje ele não obriga. Ninguém vem até o Pai por obrigação, por empurrão. Ninguém. Lá no capítulo 7, versículo 4, diz o seguinte: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Amados irmãos, eu quero atentar, que eu botei bem aqui, uma observação principalmente para os jovens, o seguinte: Noé construiu uma arca naquela época, para muitos parecia muito estranho, loucura, perda de tempo. Mas essa obediência foi o que fez, foi o que lhe salvou, e que por 7 dias eles poderiam, os homens que não ouviram, não atentaram à palavra de Deus, durante 7 dias eles poderiam ter se arrependido. Deus disse que ia chover durante 40 dias e 40 noites. Mas antes desses 40 dias e 40 noites, ficou 7 dias sem chover. E 7 dias sem chover, Noé ficou trabalhando. Noé ficou ocupado. E achavam que ele estava perdendo tempo, que era algo que, como lá no Hebreus 11, 7, Noé foi como exemplo de fé, porque ele obedeceu a Deus sem nem ter visto. Vocês lembram? Sem nem ter visto, ele obedeceu a Deus. Está bem aqui, ó. Eu anotei. Pela fé, Noé, foi a leitura que o Alisson fez no devocional. Divinamente avisado das coisas que ainda se haviam que se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que segundo a fé. Aí diz assim: avisado das coisas que ainda nem se viam. Então, durante 7 dias ele ficou trabalhando. E eu quero atentar aqui também para os jovens. Principalmente, o mundo e os jovens, os descrentes, pode dizer para você que você está perdendo tempo, que você está numa loucura seguir a Cristo, que esse caminho que você está seguindo é estranho, os dele que é o certo. Amados irmãos, jovens, obedeçam a palavra do Senhor, andem com o Senhor, fiquem próximos do Senhor, que Noé foi o nosso grande exemplo, que ele, sem ver, ele obedeceu e foi abençoado pelo Senhor. Então, da mesma forma, jovens, principalmente jovens, mas todos nós, é uma palavra para todos nós, para mim, para você, mas eu queria alertar também para os jovens. Ok? E, como eu disse, durante 7 dias, ele não vira, e ainda hoje nós evangelizamos, nós pregamos, nós falamos, é assim como diz no dia do Senhor. Será como nos últimos dias, será como o dia de Noé. Pregaremos e nada eles não ouvirão.
lá no capítulo 7, versículo 16, diz assim: E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. Lembra que eu falei? A observação, anota. O Senhor te dá as ordens, mas Ele está no controle de todas as coisas. Ok, irmãos? Atentem para isso. O Senhor nos dá as ordens e nós só temos que obedecê-las. Nós vamos fazer, nós vamos nos santificar, nós vamos vigiar, meditar nas Escrituras, nós vamos buscar Ele em oração, fazer as coisas de forma justa, honesta, para que seja perfeita e agradável ao nosso Deus. Capítulo 7, versículo 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e de todo o homem. Passagem correlacionada. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Não ameis ao mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos, há soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E por isso, lá no versículo 21, por isso ele expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Meus irmãos, toda a carne que se movia sobre a terra. Naquele período, na época de Noé, Deus olhou e se revoltou. Eu vou destruir tudo isso aqui. Mas graças a Deus, Deus achou graça em Noé. Amados irmãos, tudo que há no mundo, da mesma forma como a vontade de Deus fazer com o mundo era, a palavra mundo, eram os homens. Eram os homens. Homens, mulheres, estavam ali em pecado, totalmente rebeldes a Deus, em desobediência, não estavam nem aí, fazendo loucuras por cima de loucura nos seus devaneios, nas suas concupiscências carnais, concupiscências dos olhos, rebeldes ao nosso Deus. E da mesma forma, nós vemos isso hoje. Então, fiquemos em alerta, fiquemos vigilantes. Estamos caminhando agora para a conclusão. Lá no capítulo 8, versículo 20 ao 21, diz o seguinte, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu um suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente que fiz. Amados irmãos, no versículo 20, no versículo 21, no versículo 20, eu quero que vocês atentem. E edificou Noé um altar ao Senhor. E no versículo 21 diz: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Irmãos, breve comentário aqui. Esse versículo 8, 21 é um texto que eu já tenho gravado comigo. Assim, eu sou muito ruim de gravar os textos das frases. Eu confesso aqui aos amados irmãos, principalmente música, tenho muita dificuldade. Mas principalmente a ideia eu gravo na minha mente, eu procuro guardar no meu coração. E essa aqui é um texto que eu tenho guardado no meu coração. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado,
e em pecado concebeu a minha mãe. E aqui é um versículo, uma comparação, um paralelo do versículo 21, que nós somos concebidos em pecados, nós fomos formados em iniquidade, e assim como isso aqui, lá no versículo 21, é já depois do dilúvio. É já depois que ele viu e disse: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E lá no início, continuamente. E quem vive com criança, já viveu com criança perto de si, ou quem é pai, ou quem é mãe, ou não precisa ser pai ou mãe, mas só viu a criança perto de si, você vai observar que se você não está o tempo todo ali corrigindo, instruindo, endireitando o caminho que ela deve andar, irmãos, ela vai pelo caminho errado. Ela vai fazer o que não é correto, porque ela foi concebida em pecado. A palavra de Deus diz que desde a sua meninice, a imaginação do coração do homem é má. Então, se a psicologia atual diz ao contrário, e diz, não creia. Fique com a palavra de Deus. Permaneça firme na palavra de Deus. Porque por mais que possa ser duro, e duro é, mas assim que Deus é juízo, mas Deus também ele provou um amor extraordinário para nós. Lá em Romanos, fazendo um paralelo agora com o versículo 20, que diz que e edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa e ofereceu um holocausto sobre o altar. Romanos 12 diz assim: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto seja o vosso culto racional. Amados irmãos, agora não precisamos mais oferecer, pegar um animal novo, limpo, sem mancha, sem estar quebrado, derramar o sangue dele. Porque o sacrifício de Jesus já foi feito e já foi pago. E você foi pago por um alto preço. Um alto preço, irmãos. Às vezes tem crente que às vezes acha que só porque entregou o dízimo, ele entregou o dízimo, a oferta na casa do Senhor, ali está tudo bem. Já fez as pazes com o Senhor. Irmãos, Deus quer a sua vida. Ele quer que você entregue a sua vida em holocausto. Ele quer que você entregue o seu coração, a sua alma, tudo de si. Não é só uma parte, é tudo. Que você entregue a sua vida a Ele. Amém? Concluindo aqui, por fim, a maneira prática que cremos e amamos a Deus é quando obedecemos. Quem crê, confia. Quem confia, ama. Quem ama, obedece. Que essa sequência, irmãos, possa estar martelado na mente dos irmãos hoje e sempre. Quem crê, confia. Quem confia, ama. E quem ama, obedece a palavra de Deus. Amém. Eu vou orar para encerrar. A mensagem já encerrou, mas eu vou fazer uma oração final.